Olá, eu sou Tcherna Mundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje nosso convidado foi atleta profissional de handebol, hoje é atleta de ciclismo, de corrida de longa distância, com vivência em provas na Patagônia, na França, Mendonça e por aí vai. Foi homenageado em 2018 na Câmara Municipal de São José como professor de Educação Física Destaque. E hoje é treinador da assessoria Zonzini. Seja bem-vindo, Alan Zonzini. Obrigado, Tia. É um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu de conversar com você e com vocês todos, né, que Estão estão assistindo a saber gente. um pouquinho da história do Alan. E antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, aquele momento de agradecimento aos nossos queridos apoiadores e parceiros, a HRP Exercise Physiology do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos. O Daniel, que é o único da América do Sul com a mais alta certificação da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Os nossos parceiros, que é a Vita Gráfica do Bruno Marangoni, que ajuda na nossa adesivagem, nos nossos layouts aqui. O Juninho Biker e radialista, que cuida do nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast. O Nutri da Dama Querido, que é um super nutricionista esportivo, além de ser um ciclista, entende a nossa paixão, a nossa necessidade no nosso esporte. E o nosso querido Duda, da loja Multirodas, que é um grande amigo, um grande atleta, um grande empresário, focado aí no mundo das rodas, dos pneus, trocas de óleos, molas esportivas e sempre ajudando a deixar o nosso estúdio ainda mais gostoso. E nosso querido vizinho aqui do Estúdio da Dama. E para você que é novo no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta nossos vídeos, envie para os seus grupos de pedal. Vamos levar aí informações de qualidade para inspirar ainda mais pessoas, né? Agora sim, vamos falar com o nosso querido convidado, Alan. Alan, conta pra gente a história, assim, o esporte desde criança fez parte da sua vida, quais esportes e modalidades que você praticou até chegar onde você está hoje, assim, e que momento que você falou assim, nossa, é isso que eu quero, vou virar profissional da área. Tá. Bom, na verdade foi uma influência da minha família, né? Meu pai é apaixonado por futebol, um fanático torcedor do Palmeiras e... Ah, gostei! Inclusive o Palmeiras acabou de ganhar a Copinha. Foi, Copinha e abriu o Paulistão. Então, assim, desde pequeno eu jogava futebol, tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu também, então aquela infância do interior, né? Eu sou de Mogi Guaçu, então eu brincava na rua, jogava futebol com os meninos na rua e tinha o sonho de ser um jogador de futebol. Parte pela cultura nossa, parte por influência do meu pai. E a minha infância e pré-adolescência foi assim, então treinei bastante em escolinha de futebol, cheguei até a fazer treino e jogo teste, enfim, meu irmão chegou a profissionalizar no futebol, mas aos 12, 13 anos eu comecei a experimentar outros esportes e eu sempre me destacava um pouco nessa faixa etária, né, de 12, 13 anos pela altura, pela minha estatura, um pouco maior do que os outros meninos da minha idade. E aí cheguei a treinar basquete, cheguei a treinar um pouco de vôlei e fui parar no handebol. E a princípio o que me interessou mais no handebol, era um projeto da prefeitura da minha cidade, lá de Mogi Guaçu, era o pessoal que jogava mesmo, tinha mais amigos, era mais divertido, os treinadores se inspiravam mais também, também jogavam, enfim. E ali eu fui ficando alguns anos, mas eu já estava meio que direcionado lá na minha cidade com os outros adolescentes da minha idade, quando chegando nos 15, 16 anos, que estudava numa escola técnica, depois entraria numa empresa, de preferência uma multinacional, talvez faria uma faculdade ou ficaria trabalhando lá, e era meio que essa a expectativa que a gente tinha lá. Aos 15, 16 anos mais ou menos, eu comecei a me destacar em alguns campeonatos, eu comecei a ganhar vários prêmios individuais. Destaque, artilheiro, revelação, enfim, todo campeonato que eu ia, eu comecei a me destacar No handebol. no handebol. Não, corrida demorou muito para chegar lá, ainda a história é meio longa. E aí, em 2016, eu participei de uma fase de treinamento da seleção brasileira, uma convocação, e aí comecei a conhecer outros clubes, enfim, até que eu já tinha tentado alguns clubes, mas sempre acabava que faltava o
auxílio da escola, onde eu ia me mudar, ou de alojamento, enfim. E deu certo que eu recebi uma proposta de São José e vim para São José em 2007 para jogar handball. Então, a partir daí eu comecei a morar na casa do atleta, eu tinha 16 anos na época. Então, eu morava na casa do atleta e fui contratado pelo time da prefeitura da cidade para representar o São José. Eu fiquei em São José jogando profissionalmente, digamos assim, de 2007 a 2011, e foi onde eu tive a oportunidade de cursar uma faculdade, então tinha bolsa de estudo, coisas que talvez lá em Mogi Guaçu não teria condições na época. E em 2011 eu estava no último ano de sub-21, né, que era junior, já jogava campeonato adulto também, já tinha ganhado todos os campeonatos que eu tinha sonho de jogar, porque eu não tinha possibilidade de jogar quando eu estava em Mogi Guaçu, já tinha sido campeão ou bicampeão, já era capitão de São José, tudo aconteceu muito rápido assim. Então, em 2011, para mim, como atleta de handball, eu já estava contente com a minha trajetória, já tinha meio que conquistado. Você queria, né? Ainda para a gente fechar aqui a parte do handball, ainda em 2014 depois eu recebi vários convites para jogar em outros clubes, para mudar de estado, de clube, enfim. Mas em 2014 eu recebi um convite para voltar a jogar no São José, eu trabalhava com corrida na época. Em 2016 eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro representando o estado de São Paulo, então ficamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E ano passado, por conta da pandemia, eu tive o convite, a possibilidade de jogar o Campeonato Paulista pelo São Paulo Futebol Clube, que foi no formato de bolha, então assim, até hoje ainda estou bem envolvido, tenho muitos amigos e ainda de vez em quando a gente recebe um convite para jogar um campeonato, mas assim, totalmente fora do meu dia a dia. Mas falando no handball, assim, é possível só com a preparação física você se manter bem? Porque tem entrosamento também dos jogadores ali. Mas é possível, assim, ir lá e isso não perder? Porque tem esporte que, às vezes, se você fica muito tempo sem praticar, por exemplo, uma mountain bike é parte técnica, você perde a mão. Mas no handball, com as corridas, com esses treinos que você faz, você fica bem treinado, mesmo não tendo aquela vivência contínua? Não. Tem a parte do entrosamento, do coletivo, mas principalmente a parte física. O handball é um esporte de contato, é muito físico, né? Então, assim... Putz, eu parei de jogar, eu pesava 100 quilos e agora até ganhei um pouquinho de peso com a pandemia, mas quando eu joguei campeonato eu estava com 82 mais ou menos, então assim, muito mais leve do que eu jogava e o corpo já não responde às vezes alguma ação que você quer fazer, entendeu? Sem contar que você perde o time de jogo, de bola, assim, é meio sofrido, já é porque gosta, mas apanha bastante e não consegue render tanto assim, não tem como. Mesmo estando bem fisicamente, é muito difícil de jogar, porque o contato e o timing de jogo tem que ser treinado no dia a dia. E no caso, esse campeonato que eu joguei ano passado, a gente estava jogando em alto rendimento, então atletas que estão em ciclo olímpico, indo jogar campeonato mundial, não era um campeonato amador, são atletas profissionais que vivem disso. Que eu tive a possibilidade de entrar num time por esse formato de bolha e estar em quadra com eles. Muitos deles, o campeonato foi em novembro, esse ano migraram para a Europa, são atletas que vivem do handball, são profissionais até hoje. Eu ia até te perguntar isso, assim, fazendo um adendo no handball. Você entrou muito jovem, né? Veio para cá com 16 anos. É possível, né? Era possível viver do esporte, assim, se manter profissionalmente com o salário? Como que era isso para você? E você que tem esse contato com os atletas, como é isso hoje no esporte, no handball? Em 2007 era totalmente diferente, né? Não tinha todo esse poder influenciador da mídia social também e a gente praticamente não tinha atleta jogando fora do país. Hoje é muito comum atletas brasileiros jogarem na Europa ou em alguns outros lugares do mundo, então ficou fácil esse intercâmbio de atleta brasileiro, mas não são todos que conseguem ter uma condição financeira, digamos assim, sustentável ou a longo prazo através do handball. Tem muitos atletas hoje que se destacam, que estão nos maiores clubes do mundo, na Macedônia, na Espanha, enfim, são atletas de renome mundialmente conhecidos, mas assim, não tanto quanto em outros esportes.
Muitos amigos que até jogavam comigo, eu tenho amigo que dividia quarto comigo que hoje está na Romênia, outros na França, enfim, na Espanha, mas tem uma vida confortável. Mas em algum momento eles vão ter que parar por conta da idade e o que financeiramente o esporte proporcionou não vai ser o suficiente para uma aposentadoria, vão ter que trabalhar de alguma outra forma. Em grande parte, os atletas acabam continuando envolvidos com o esporte e com alguns outros projetos esportivos, com handebol, enfim, alguma iniciação esportiva, mas não para sobreviver. Com o que conquistou é muito pouco. Em que momento que você... Ontem eu estava conversando com 2 atletas de futebol e eles falaram assim, né? Eu perguntei qual era o momento que foi mais difícil para eles lidarem, né? Se era a competitividade, se era a imaturidade, né? Se era uma torcida contra, várias coisas eu levantei. E, curiosamente, os 2 falaram assim, o mais difícil foi a hora de parar de jogar, assim, né? E agora? Então, em que momento que você falou assim, agora eu vou para a educação física? Qual que foi a sua ideia nesse sentido, assim? Foi de usar esse seu know-how no esporte para você, às vezes, trabalhar no próprio handebol? Como que foi, assim, o que você estava buscando quando você falou assim, vou continuar dentro da educação física? Na verdade, assim, para você entender um pouco a educação física, vou tentar falar de forma meio resumida, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, eu estava batendo bola no quintal de casa com mais alguns amigos do clube, né, do time, e o meu treinador da época buzinou o carro lá na frente e falou assim, surgiram algumas bolsas de estudo na faculdade, você tem interesse em fazer uma faculdade? Daí a gente olhou um pro outro e falou assim, eu quero, então vamos, pega o RG e vamos lá então. E aí a gente saiu do jeito que estava, com o RG, me levou a gente até a universidade, e lá a gente se inscreveu, se matriculou numa prova, né, tinha que fazer uma redação, e do caminho do nosso alojamento até a faculdade, a gente foi no carro conversando, o que você vai fazer? Porque a gente não teve essa preparação, sabe? E eu tentei primeiro, eu queria me matricular em engenharia civil, não sei porquê, se perguntar, achava bonito, não sei. Não tinha, o horário era incompatível com o meu horário de treino, eu tentei arquitetura também, não tinha como. Aí eu fui tentar matricular em fisioterapia, mas aí tinha que estudar, se eu não me engano, fisioterapia abria no segundo semestre e eu ia perder a bolsa, então eu me inscrevi em educação física para garantir a bolsa de estudo que eu tinha. E no terceiro ano ainda cheguei a querer desistir da faculdade mesmo. Na época até lembro que eu liguei para os meus pais, falei que ia trancar, e eles falaram assim, você está terminando, continua, você vai se formar, tem depois para outra faculdade, eu estava com 20 anos, acho. Mas aquela ânsia de querer resolver o mundo em um ano, um mês, né, do jovem. E aí eu acabei continuando. Em 2011, eu meio que já tinha decidido que eu ia parar de jogar, mesmo acreditando que eu estava na minha melhor fase. Então eu até deixei de fazer algumas matérias na faculdade para poder treinar mais em outros períodos que outros jogadores estudavam, descansavam. Então eu me dediquei muito ao handebol em 2011 e terminei o ano satisfeito, porque eu consegui reproduzir assim, dentro de quadra e como atleta. E aí na virada do ano meio que tinha assim, eu era o capitão do time juniores, também era capitão do time adulto, já era meio que responsável pela república, eu sempre tive certa liderança. Né? Então eu cuidava dos atletas que chegavam mais novos, tinha uma certa responsabilidade, assim. E meu treinador meio que já tinha conversado que eu me formando ia trabalhar com o esporte de iniciação aqui na cidade. Então, de repente, dar treino para a escolinha, para os times de base, para eu me tornar um treinador de handebol. E quando virou o ano, eu continuei morando na casa do atleta, mesmo já não jogando, então podia morar lá de graça, tinha todos os benefícios. Faltavam 6 meses para me formar, mas não rolou essa possibilidade de entrar na equipe como um treinador, né, como assistente. Eu comecei a me sentir mal, porque eu via os atletas novos treinando, contando como foi o treino e chegando feliz ali, e eu nem treinava, nem dava treino, me sentia meio deslocado, e aí eu resolvi batalhar sozinho. Daí foi a primeira vez que eu fui com uma pensão, aí que eu fui pagar esses 6 meses de faculdade, aí que eu fui ter que pagar minha refeição, tudo que eu tinha, eu comecei a correr atrás. Resolvi que eu ia sair mesmo do esporte, ao longo do ano tive alguns convites, mas tinha que mudar de estado, algumas coisas assim, e eu queria terminar minha faculdade daí. E nesse meio caminho, eu recebi uma possibilidade de trabalhar numa rede de academia grande de São José, que estava começando um trabalho com um grupo de corrida, não tinha na academia. E aí eles me perguntaram onde eu queria trabalhar, na musculação, avaliação física ou com corrida. E a única coisa que eu sabia na época era a corrida, porque era preparação física.
eu tinha um preparador físico, eu treinava na pista de atletismo 3 vezes por semana, então eu tinha vivido muito isso. Era onde eu sentia segurança para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com corrida, eu sempre odiei corrida quando eu jogava, eu era o último da preparação física, era o migué do time, entendeu? Eu odiava correr, sempre odiei. Mas comecei a trabalhar com corrida e, sinceramente, ali eu vi a possibilidade de repente, ganhar dinheiro com a educação física, coisa que eu nunca tinha visto ainda, entendeu? De ganhar bastante dinheiro, assim, de prosperar nesse sentido com o trabalho do professor de educação física. Eu nunca tinha vivenciado isso, então sempre ouvi com um projeto da prefeitura e, enfim. Às vezes a gente tem que se mexer, né? Sair do... Você estava num lugar que não tinha curso, não tinha... Né? Mas ao mesmo tempo você não conseguia ter essa alavancada, né? Às vezes você tem que se tirar realmente do conforto ali para poder a coisa Total. sair e começar a realmente virar, né? E assim que eu decidi continuar na educação física. Na educação física. É. Que legal! E aí você foi criando seu know-how até você realmente abrir a sua assessoria. Na verdade, tudo na minha vida, assim, eu fui meio que na contramão do que era esperado até hoje, e tudo aconteceu muito rápido. Desde quando eu fui jogar até mudar de cidade, de clube, começar a trabalhar, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Eu percebo isso hoje. Então eu comecei a trabalhar em janeiro de 2012 com a corrida, e em setembro eu estava na meia maratona de Buenos Aires. Eu nunca tinha corrido na vida, entendeu? Olha só. Então assim, e fui também do jeito, eu sempre fui muito corajoso. Então assim, eu fui pra lá, eu não sabia nem o que era, eu lembro, relógio GPS, mas você não vai nem monitorar o seu pace, eu tava lá e não sabia que era pace. E eu tava, não, que pace, eu não gosto disso não, mas tava lá, eu metia as caras, entendeu? E aí, pô, a gente criou um projeto bem legal, comecei a estudar, fazer vários cursos, conhecer o que era assessoria esportiva, comecei a gostar desse mercado de trabalho, mais do negócio inicialmente do que do esporte em si. Não gostava de correr ainda. E o grupo cresceu muito, a gente começou com o grupo do zero, e em um ano a gente tinha muitos atletas que estavam treinando com a gente, eles pagavam para a rede de academia e eu ganhava como estagiário professor. E um dia a gente chegou para trabalhar, a academia cancelou o projeto. Eles quiseram remanejar a gente para outros setores na academia, né? E não mais trabalhar com corrida. E na época, assim, tudo muito rápido, né, como eu falei, outros grupos vieram convidar os nossos alunos, que eles quiseram puxar, né, o grupo que a gente tinha formado, e eu e mais 2 professores que carregavam o projeto nas costas junto comigo, a gente falou assim, a gente não vai dar o nosso projeto de mão beijada para outros professores, enfim, foi a gente que criou isso, a gente começou do zero. E aí, em uma semana, a gente saiu e montou uma assessoria que chamava Pace, era Pace Run na época. Então a gente montou uma assessoria e em um mês a gente tinha, sei lá, 80 alunos que eram clientes nossos. Uau. Então daí a academia chamou a gente para terceirizar o nosso trabalho dentro da academia, porque eles perderam muito cliente. Foi mais uma vez um empurrão que a gente recebeu de forma externa, né? Que talvez eu não teria coragem de sair da academia, de montar, porque eu não queria ficar com aquela sensação de que eu estava roubando clientes, entendeu? Sim. E aí, naturalmente, isso aconteu. Eles acabaram com o projeto. Dá aquele friozinho na barriga de ser um profissional liberal, né? Assim, você sair de uma estrutura... Tem um aluno, né? o Fernando, ele nem deve saber dessa história, mas foi bem marcante. Ele estava na esteira, eu falando para ele isso meio que tinha acontecido, e aí ele falou assim, cara, quantos anos você tem? Eu tinha 22 anos. Ele falou assim, cara, você tem 22 anos, você não é casado, você não tem filho, se existe algum momento para você dar cabeçada na vida, é agora. Falou assim, se é o que você está achando que pega e vai. E aí eu saí meio que da conversa dele assim, bem decidido a tocar o nosso projeto, sabe? Foi bem gostoso. Às vezes tem umas pessoas, né, assim, que não sabem que elas foram cruciais. Totalmente. E aquela, nossa, tem muito, aquela conversa ficou assim, fica até hoje ecoando dentro da gente, né? O quanto aquilo foi importante. É interessante você colocando as coisas, dá pra ver assim que a sua expectativa na faculdade era uma, né? E o que você está vivendo hoje é outra totalmente diferente. Talvez você não apostasse tanto que você iria crescer tanto profissionalmente como um educador físico, né? E a vida vai levando. Não tinha expectativa nenhuma, para ser bem sincero.
É interessante. Você só, assim, resgatando um pouco da faculdade, eu vejo que as faculdades são ainda muito carentes em alguns, não em matéria, mas em formato profissional. O que você sente que falta, assim, entre o que você vive hoje e o que você estudou, que você fala, isso aqui tem que ter dentro de uma faculdade para formar melhor um profissional, assim? Você sentiu de mais carente na hora que você entrou no mercado de trabalho? É que, na verdade, a faculdade, ela te dá a base, é como se fosse a faculdade, ela te dá o incentivo inicial para você buscar outras possibilidades. Né? Então, assim, é como se fosse plantar pequenas sementinhas para depois você ir atrás, exato, né? se virar e correr atrás. Então, assim, meio que você conhece um pouco do que a sua área, isso no caso da educação física, que eu estudei, pode te proporcionar. Então, você vai ter vivências de vários esportes, você vai entender um pouco o que é administrar uma empresa na área esportiva, o que é trabalhar com eventos. Então, você tem a chance de vivenciar todas as áreas que e o amadurecimento é só realmente a vivência mesmo. É que na educação física eu vejo que, assim, geralmente a pessoa que entra para a faculdade, ela já vem focada no que ela quer fazer. Uhum. Às vezes a pessoa pedala e gosta de pedalar e depois de muitos anos de experiência com pedal, ela entra para a faculdade. Isso mesmo. E o que eu conhecia de pessoas na faculdade eram atletas do vôlei, atletas do handball. A minha turma, se juntasse, era metade ou mais da metade era atleta de outras cidades que vieram para jogar, assim como eu. E outros praticantes de musculação, outros que já eram donos de academia, mas precisavam do certificado, do CREF. Então, assim, é meio que cumprir a tabela ali, mas de certa forma ela não te mostra realmente o que é o mercado de trabalho. Que é amplo, né? Pra caramba. E como que foi, assim, pra você, de alguém que não gostava de correr, né? Para hoje ser um corredor de enormes distâncias, assim, o que foi brotando em você, ou o que você foi experimentando de desafios, se foi um desafio pessoal, o que foi que te transformou do 8 a 80, assim? Na verdade, assim, eu acredito que eu ainda esteja nesse processo de transformação, né? E eu tenho alguns objetivos que eu falo assim que são talvez a médio prazo, para daqui 10 anos, mas que dependem do que eu estou fazendo hoje. Então, muito do que eu faço hoje é para eu conseguir fazer daqui 10 anos algumas coisas que eu quero muito, dentro da corrida, de alguns desafios pessoais. Mas, assim, de fato eu não tenho uma predisposição a ser um bom corredor. Eu sou grande, eu sou pesado, tenho estrutura do jogador de handball. Porque desde da minha pré-adolescência até a fase adulta eu treinava força, queria ficar pesado, forte e potente. Então tinha que ser rápido e forte e pesado. Então tem facilidade para isso, tem facilidade para ganhar massa magra ou para ganhar peso. Não tem facilidade para correr, para mim é difícil correr. Ser fino, né? Nem minha estrutura física não é fino. Mas, enfim, em 2013 eu tinha um professor que era meu sócio na época, ele fazia um cross triathlon, participava de algumas etapas do XTE, algumas outras provas, e a gente combinou de correr uma prova em Ilhabela, que era uma etapa noturna, e se eu não me engano eram 18 quilômetros. Eu nunca tinha feito corrida em trilha, em terra, nada. Não conhecia nem como era o esporte, nem ultramaratona. E aí a gente pegou um trânsito lá na balsa, perdemos a largada dos 18 quilômetros, conseguimos largar para os 9 quilômetros, e no meio da prova eu achei tudo incrível, era uma puta noite linda, tava lua cheia, assim, coisas que eu nunca chamou minha atenção. Assim, eu nunca parei por olhar a lua até aquele dia, entendeu? Mas eu comecei de gostar do contato com a natureza, daquilo que estava acontecendo ali no evento, ele foi muito gostoso. Era todo o contexto, exato. Né? E a hora que eu terminei a prova, estava chegando o pessoal da Ultra, e eu vi assim, eu não lembro quem é, não lembro o nome, mas o cara estava chegando meio que carregado, assim, lá na época tinha uns 80 quilômetros, né? E era uma etapa do Mundial, valia a vaga e tudo. E o cara estava assim, desfalecendo, mas na hora que ele cruzou ali, estava feliz, irradiante, toda uma energia, todo mundo em cima. E aquilo ali eu não entendi nada, eu falei, puta, eu quero sentir o que esse cara está sentindo. Que legal. E aquilo ali entrou na minha cabeça e eu treinei um ano para voltar, para ele correr a ultramaratona. A ultra são 80? Lá eram 80, no ano que eu fui eles cortaram e puxou para os 50. Por questão lá do parque, daí eles trouxeram para os 50. E até então não treinava nenhum maratonista, nem nada. A gente podia fazer longão de 12 quilômetros e tomar café, era a nossa rotina assim, sabe? Era a época que estava começando a corrida e tudo mais.
E eu treinei um ano e fui para lá do meu jeitão de novo, sem conhecer muita coisa, até porque eu não tinha muita informação, internet, corrida de montanha, tinha uma ou duas lojas para comprar equipamento. E aí, pô, fui com um shortinho de futebol, com tênis minimalista de corrida de asfalto, fui sozinho. E quando eu terminei a prova, tinha um grupo de alunos que foram lá assistir minha chegada, foram de surpresa me esperar na chegada. E lá eles talvez tiveram a mesma sensação que eu tive no ano anterior. Entendi. Então eu concluí a minha prova. E até é engraçado porque tem uma história nessa prova que a gente não conhecia nada de corrida de montanha, né? E no meio da prova eu troquei a minha camiseta, porque estava muito calor lá na ilha, tinha chovido, umidade e tal. E aí eu deixei assim perto de um PC, ficou perto do lixo, mas com a minha camiseta ali, colou a grossoria. E aí um atleta passou e chegou e conhecia os nossos alunos e falou assim, cara, aconteceu alguma coisa com o Alan, porque a gente achou, tinha a camiseta dele jogada lá no meio do mato. E aí os alunos preocupados começaram a ir na polícia, no bombeiro, achando que tinha, tipo, o menino veio sozinho e morreu. Aí, mas no final eu cheguei, todo mundo feliz, assim, como que foi, o que você sentiu? Era muita emoção, assim. E no outro ano a gente voltou, se não me engano, com 36 alunos nessa prova, e começou a virar uma equipe de corrida de montanha, entendeu? E só de você falar, eu imagino ver vocês terminando, mas só de você falar já dá vontade de fazer uma experiência. Nessa prova eu tive uma lição que foi muito importante, porque eu tava meio que lesionado, não lembro se era joelho, o que era que tava doendo, não tinha conseguido treinar direito, e realmente eu não gostava muito, eu queria estar lá na prova, mas é que eu queria me tornar ultramaratonista, eu queria experimentar aquilo, não sei se eu ia fazer de novo, eu não queria viver isso, era tudo muito novo. E a gente atravessava ele, né, para Castelhanos e depois voltava pelo parque. E quando a gente chegou em Castelhanos com 30 alguns quilômetros, se for pensar assim, hoje estava no começo da prova, mas naquela época era muita coisa já, a gente estava no quilômetro 30. E aí eu lembro que eu cheguei assim meio de saco cheio já de ficar ali no meio do mato e tinha chovido muito, meu tênis só caía o tempo todo. E aí eu cheguei no ponto de controle e falei assim, eu desisti. Por quê? Não, eu inventei, tô com dor aqui, não lembro o que eu inventei e sentei. E aí chegou um atleta dos 80 quilômetros, ele era o quinto, se eu não me engano, geral da prova. Ele pegou uma coisa para comer, sentou do meu lado e falou, por que você desistiu? Eu falei assim, eu tô com dor, não vou aguentar subir. E eles não me levaram porque eles estavam levando alguns atletas que estavam passando mal mesmo. Então, como eu não estava passando mal, eu tinha que esperar a minha vez de pegar o jipe para ir embora. E aí esse cara, ele colocou a mão e falou assim, meu amigo, eu não te conheço, mas nenhuma dor que você está sentindo vai ser maior do que a dor da desistência. E isso, tipo assim, isso ficou na minha cabeça, eu falei assim, então, pô, come aí, vamos comigo, eu também tô passando mal, já estamos terminando a prova, vamos junto. Daí eu olhei assim, pô, eu não consigo te acompanhar, não, vamos junto. Aí eu falei, quer saber? Então vamos. Daí eu levantei, coloquei umas coisas na mochila, saí andando junto com ele, o percurso logo eu desviava, e logo eu tava numa trilha todo ferrada de novo, falei, puta que cara, acabou comigo. Eu tava bem confortável lá, desistente, agora aqui onde eu tô, não tem como voltar, me estrepando tudo de novo. Mas eu terminei a prova, e eu lembrei uma coisa até que o treinador do handball falava, né, que tudo é um hábito. Então, assim como ser campeão, ser perdedor às vezes também é hábito, entendeu? Uhum. Muitas vezes tinha alguns atletas que eram super atletas no clube deles, que a gente queria, a gente falava, mas traz ele, porque ele acaba com o nosso time todo jogo. E eu lembro que o treinador falava assim, mas ele não está acostumado a ser campeão, ele nunca ganhou nada na vida. O dia que tiver que decidir um jogo, ele erra. Porque ele sempre está acostumado a perder, o time dele só perde. Ele se destaca, mas o time só perde. Então não é um atleta que eu quero no meu time, eu quero formar um time campeão. E isso também, quando aconteceu isso comigo na Ilha Bela, eu lembrei. E aí eu meio que comecei a passar isso para os meus alunos e para mim, sabe? Ali a gente começou a trabalhar com corrida de montanha, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar quem eram os atletas, quais são as provas, comecei a participar de prova no Brasil inteiro, começou a virar um grupo de corrida de montanha. Que legal isso, eu nunca tinha pensado disso que você falou, né? Às vezes a gente está dentro de a gente construiu um castelo de crenças, né? Sim. E você não consegue mudar a sua realidade porque você não experimentou algo novo, né? E ao mesmo tempo não consegue sair daquela estrutura para experimentar uma realidade nova, pelo menos não a antítese, mas algo sem essa estrutura montada, enraizada, né? E inclusive até fiz algumas perguntas nesse sentido, porque eu vejo posts seus, assim, e eu vejo que isso está crescendo muito no esporte, e eu sinto que, eu não te conheço, mas eu sinto que talvez você vá por esse caminho, né? Que é um caminho realmente do desenvolvimento emocional, mental e espiritual. E eu sinto que você deva passar isso para os seus atletas também, né? Então, o quanto isso é importante, assim, e se você trabalha isso dentro de você, as ferramentas que você usa,
né, para você desconstruir um Alan antigo, construir um novo, né, uma nova pessoa e ajudar na construção dos seus atletas? De certa forma, assim, isso comigo acontece meio que involuntariamente. Eu não tenho uma rotina de, por exemplo, de meditação. Eu não, é lógico que já experimentei algumas técnicas e tenho os meus hábitos de preparo mental, ou de quando eu vou para uma prova grande, que é algo que me desafia, assim como eu já tinha no handball. Então meio que fui moldado a essa parte motivacional e eu sempre gostei muito disso. Até bem da liderança também, né? Que você falou que Com, sempre foi envolvido, assim, com 18 anos, mais ou menos, estava todo mundo na bagunça. Às vezes eu estava editando um vídeo de jogo para mostrar para os amigos do time o que a gente tinha que fazer. Já das receitas. Eu gostava, eu sempre gostei disso. E vem muito do que meu pai falava, assim, sabe? Meu pai que me ensinou a ser líder ou ser capitão, das dicas que ele falava. Então, se ele me falava assim, vai lá e chama o seu time, tá todo mundo com cara de sono, agita eles lá que eles vão ganhar esse jogo. Coisas assim, sabe? E coisas até do trabalho. Ele trabalhava no multinacional e falou assim, meu filho, se você não quiser ser empregado dos outros, estude e trabalhe por conta própria. Senão você vai dar dinheiro para os outros a vida inteira. Então, tudo isso é meio que coisa que eu escutava desde a infância. Mas dessa parte espiritual, para me transformar num novo Alan, isso não é uma coisa que eu brigo por isso, que eu quero que aconteça, mas acho que naturalmente vai acontecendo. Assim como, por isso que eu falo assim, eu uso uma frase que a vida é uma ultra. Então, assim como na vida, no esporte, na ultramaratona, você vai amadurecendo, você vai tendo a chance de experimentar coisas boas e coisas não tão boas assim, coisas positivas e negativas, e aos poucos eu vou me moldando dentro do que eu te falei que eu quero para daqui 10 ou 20 anos. Eu sei que eu quero deixar um legado e parte disso está no esporte que eu pratico. Então, sim, a gente tem altos e baixos. No ano passado, praticamente eu não treinei, eu voltei a treinar tem pouco tempo. Estou sofrendo para treinar, estou pesado, tem todo um processo. Mas é a humildade de reaprender e de aceitar todo o processo de novo. Assim como eu tive que sair da minha cidade e ir para cá, eu tive que sair do handball e ir para a corrida, eu tive que ralar para pagar a faculdade, tudo vai acontecendo, isso vai refletindo no esporte. Mas não que eu tenha algo que eu faço diariamente ou semanalmente para eu ter mais contato com a natureza. Não, isso vai meio que acontecendo naturalmente. Interessante que eu peguei várias coisas que você foi falando, né, e sentindo. Então, assim, essa é uma que... Porque tem ser humano, né, que não tem essa busca, né, de ir se lapidando. Isso acontece com você de uma forma natural. Mas tem pessoas que nem de forma natural, para ser né? bem sincero, assim, agora acho que eu tenho conseguido entender um pouco mais a parte emocional, espiritual disso tudo. Eu sempre falava que eu tinha muita vontade de chorar numa chegada, eu não consegui. Eu não consegui, às vezes durante a prova, uma prova muito longa, você tem pontos altos e baixos ali, que às vezes até rola uma lágrima ali. Mas eu queria, assim, eu vejo uma pessoa chegando emocionada, não que eu não fique emocionado ou feliz, mas ainda não consegui, sabe? Mas tem outras partes, por exemplo, a própria relação que eu tenho com a Patagônia. Se eu não me engano, em 2015 eu treinei uma aluna para ir para a Patagônia e eu nem gostava dessa prova. Onde que é a prova lá? É em São Martín de Los Andes, é Patagônia, Argentina. Tá. Então, assim, ela era uma prova um pouco mais comercial, depois ficou uma prova mais dura para entrar na chancela do World Tour, né, do circuito mundial. E, enfim, eu treinei ela para essa prova, e a gente acabou montando um grupinho para viajar para lá e tudo mais, e eu assistia um vídeo que tinha o atleta chegando num lago, lá tem muitos lagos, e eu sonhava em passar naquele lago, queria muito passar por lá. E eu fui lá e corri os 70 km e descobri que os 70 km não passavam por lá quando eu estava lá. Então, quando ia pro lago, tinha uma placa assim, 70 km volta. Mas não é uma coisa que ficou na minha cabeça, eu quero ir lá, eu preciso ir lá. Não, simplesmente eu queria, não rolou, tudo bem, vamos pra lá. E depois eu voltei 2 anos depois para fazer os 110 km, eu não lembrava dessa história. E de repente eu saí de uma base militar lá, depois de umas 18 horas de prova talvez, e aí saindo do meio do mato, quando abriu assim a clareira, era o lago, entendeu? E aí assim eu tive um choque assim, falei, caramba, o lago que eu tinha visto lá em 2015, e aí aquela coisa de você passar a mão no chão, sentir o cheiro, de repente assim, estar presente ali, sabe, é estar presente. Aí já é o processo transformador, isso que eu falo, acontece naturalmente, eu não lembrava dessa história, mas de repente eu estava lá. Eu via o pessoal falar da Ultra Trail do Mont Blanc, né,
que é uma prova mais concorrida, mais difícil de conseguir participar, e por isso que tudo acontece muito rápido. Eu consegui minha última pontuação em dezembro, o sorteio, que você entra numa loteria, você tem que ganhar uma pontuação, né, participar de provas que fazem parte da Federação Internacional, ganhar a pontuação que eles pedem para ter condição de estar, como se fosse condicionado, a parte de condicionamento apto a participar daquele evento, da distância. Em janeiro eu fui sorteado, então não tinha nenhum mês que eu tinha ganhado todos os pontos. Em agosto eu estava lá na França largando para a prova, então tudo acontece muito rápido, sabe? E até hoje meio que tem acontecido assim. Agora daqui 2 meses eu vou voltar para a Patagônia de novo, mas agora com outra cabeça. Por exemplo, essas coisas que é a parte muito louca da ultramaratona. A gente estava lá na ultramaratona e tem um amigo que é um professor também, ele trabalhava junto com a gente, o Denis, e a gente foi assistir a largada das 100 milhas. E para correr 100 milhas você não paga e vai, você tem que ter um currículo, e ou você tem que ter feito uma prova do circuito deles em X horas, ou uma prova do circuito mundial de 160 quilômetros. E aí quando eu corri, na verdade na largada das 100 milhas era de manhã e a largada era à noite. E daí a gente estava olhando os atletas na largada, tipo assim, não é possível que esse cara corre mais que eu, ele tá aí. E a gente falando assim, aqueles comentários de pré-largada, né, falou, por que a gente não tá lá? Tipo, e aí ele falou assim, sabe por que eles estão lá? Ele falou assim, porque eles tiveram mais atitude que a gente. Não era tipo palestrinha, assim, a gente conversando na rua ali, tomando um café e tal. Ele falou, porque eles estão lá porque eles têm mais atitude que a gente, mano. E por isso que a gente vai largar no 110. É verdade, daí vamos lá pra conversa. Só que ele falou, é uma pequena coisa que volta. Né? E aí eu voltei e assim, mas eu quero fazer isso, então eu vou ter atitude. E aí à noite eu larguei para a prova, eu consegui terminar dentro do tempo que precisava. Foi uma prova difícil, mas deu tudo certo. E aí eu ganhei a possibilidade de estar entre os que tiveram atitude, entendeu? Que legal. E agora a gente volta lá daqui 2 meses. E assim, interessante porque quando você falou que você está fazendo hoje, você está se preparando para o que você quer fazer daqui 10 anos, eu falei assim, gente, como eu nunca tive esse pensamento na parte do esporte, assim. O que eu quero? Eu sei o que eu quero fazer daqui 10 anos, mas não como prova. Eu sei que eu quero continuar sendo uma boa ciclista, né? Continuar fazendo o meu esporte que eu amo, mas eu nunca tive essa, sabe assim, tá aqui e pensar lá, fazer essa correlação, assim. E você também falou, né, do jovem, que é aquele jovem que quer mudar a vida e resolver a vida em um ano e um mês, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, o quanto da gente ainda dentro da realidade, ainda somos muito imaturos, porque a gente ainda está dentro dessa energia de querer resolver, imediatista, em vez de você construir isso passo a passo, né? Eu estava até lendo um livro que estava falando sobre isso, então me chamou muita atenção. É que assim, é lógico que eu tenho, vamos falar da parte do esporte, é lógico que eu tenho sonhos pessoais, enfim, profissionais, mas é que a minha visão como esporte, assim, todo mundo fala assim, uma outra maratona, você ficou 40 horas, você passou perrengue. Na verdade eu treino para não passar perrengue, eu não quero, ninguém quer ir lá passar perrengue. É lógico que é difícil, é parte da regra do jogo, você vai sentir dor, você vai perder unha, se você não se cuidar direito, talvez você vai perder seu dedo, entendeu? Então assim, é parte da regra do jogo, mas ninguém está escondendo isso, a gente aceitou, então vamos preparar da melhor forma para conseguir desfrutar da jornada, né, dentro dessas condições. E algumas provas que eu tenho vontade de fazer, não tem como você desfrutar sem ter vivenciado muitas coisas. Então é o que eu falo para os meus alunos, por mais fisicamente bem preparado que você seja, não tem como eu ensinar o que é experiência, porque a experiência tem que viver, entendeu? Então assim, e ultramaratona é muita tomada de decisão. Às vezes numa prova, eu vou contar histórias que acontecem. Se o cara não está bem psicologicamente para fazer um trecho, isso a organização fala assim, a partir do momento que vocês saírem de X lugar até Y lugar, mais ou menos tantas horas de prova. Numa prova grande igual essa, eles abrem a meteorologia e falam, atletas da frente vão passar aqui com menos 10 graus e vento de 60 por hora. Atletas do fundo, talvez pague sol, então eles vão dando as dicas. Mas se você não estiver bem, não vai, porque não tem como voltar, a prova é marcada para ir para frente. Se você voltar, você se perde. Se você se perder, talvez a gente não te ache nunca mais, congela. E tem história de pessoa que não estava bem, o cara sentou atrás de uma pedra para descansar e ele ficou, acharam 7 dias depois. Então, assim, são tomadas de decisões que te colocam em risco o tempo todo. E para algumas provas que eu tenho vontade de fazer, que mexe comigo, eu tenho que vivenciar muitas outras. Assim, essa que a gente vai fazer agora já é uma prova extrema, né? Mas não tem como atravessar o deserto do Saara carregando tudo que eu preciso durante 7 dias, o que eu vou comer, o que eu vou usar para dormir,
se eu não tiver muito experiente, entendeu? Porque daí uma tomada de decisão te tira da prova. Na verdade, assim, as provas de ultramaratona, pelo que eu estou entendendo, o que te faz treinar para elas é fazer provas de ultramaratona. Porque no dia a dia, como que você treina esses fatores adversos no seu dia a dia hoje, assim? Porque eu vejo assim, o que é mais legal, o que é mais bacana na vida da pessoa? É planejar e executar. No esporte ou na vida, entendeu? Se você olhar de uma forma geral, o que a gente faz a vida inteira? Assim, eu tenho o sonho de comprar uma casa, o que eu vou fazer para isso? Trabalhar. Então eu preciso faturar mais dinheiro, então eu vou me dedicar mais nessa área, porque o resultado final é o quê? Uma casa. Eu tenho o sonho de correr a maratona sub 3 horas, que eu preciso para isso? Eu preciso treinar 6 vezes por semana, preciso emagrecer 10 quilos, preciso de deixar minha esposa em casa e sair para treinar de manhã. Então você vai se moldando ao seu sonho. E a ultramaratona, ela existe, talvez você tenha um pouco mais de, em relação às outras corridas, um pouco mais de atenção nos detalhes, que é onde eu gosto, entendeu? Então, assim, eu não, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, eu não sou muito metódico em relação a isso, mas eu sou detalhista. E eu gosto de estar apto a mudar o que eu planejei o tempo todo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Talvez o imprevisto, o imprevisível, que é o que acontece durante a prova, seja o que mais me atrai, entendeu? Por exemplo, em 2017, a primeira vez que eu fui para a Patagônia, eu não tinha experiência nenhuma em relação ao equipamento. Estava tudo errado. Eu sofri pra caramba, eu tava com uma luva que não servia pra correr em Campos do Jordão. E eu achava que toda hora eu poderia congelar, e, enfim, fui de bermuda, várias coisas que foi tipo uma imbecilidade, assim, sabe? Eu sofri mesmo durante a prova para conseguir completar, durante o período da noite. Você não teve ninguém que te desse esse... Eu tinha, só que eu sou meio fechado para algumas coisas, então assim, apesar de eu ter amigos que já tinham feito provas desse nível, amigos corredores, ultramaratonistas, eu queria entender aonde estava o meu conhecimento e qual era a minha expertise para fazer aquilo, entendeu? E eu vi que eu não conhecia nada. E daí eu voltei, fui buscar mais informação, fazer outro curso, fui conversar com outras pessoas. Eu fui entender que, por exemplo, a segunda camada de roupa que a gente usa, ela tem que ser para aquecer o corpo. Eu estava usando uma para manter, então o meu corpo estava frio, ela mantinha cada vez mais frio, entendeu? Então assim, um detalhe, mas numa prova é super detalhe. E aí, durante a noite nevou, e tanto que a próxima largada eles tiveram que remarcar a prova pelo tanto de neve que caiu. E são coisas que ninguém previa, então estava tudo errado, com a roupa errada, pegando neve. O que eu estava acostumado a comer aqui congelou, então eu tipo, batatinha, fica meio úmido assim, né, virou pedra de gelo. Tudo que eu levei, eu cheguei no PC, joguei tudo fora, comecei a pegar o que eles davam. Então daí eu comecei a entender assim, isso que é ultramaratona. Na verdade, no Brasil, dá para contar nos dedos, assim, de uma mão que a gente tem de prova de ultramaratona de montanha, ultra trail mesmo, não tem, porque a prova mais longa do Brasil, você termina em 30 horas, entendeu? Nossa. Você precisa de dormir durante a prova. E em 2019, quando eu voltei para os 110 km, já estava bem mais calejado, já estava bem mais experiente, mais seguro, mais treinado, com os equipamentos certos. Porém, a nossa largada era 7 horas da noite, a gente tinha que pegar um ônibus 5 horas da tarde para ir até o ponto da largada, e 4h30 estava chovendo. Então a gente estava tentando se esconder da chuva já, usando o anorak nosso de prova, então a prova não começou às 7, 4h30 da tarde, a gente já estava tomando chuva. 5h30 estava todo mundo num galpão, na calefação, se protegendo do frio, porque a gente estava com a roupa de prova parado, e então assim, a prova já tinha começado às 5 horas da tarde, né? E aí a gente já largou com chuva, e quando chove muda tudo. Aí você começa a reaprender tudo de novo, entendeu? Uma curiosidade, assim, né, para você compartilhar com a gente. O que é preciso ser treinado, né, os fundamentos, para você se preparar para uma prova dessa, assim? A corrida, a musculação, que seja com funcional, né, tem várias metodologias aí, equilíbrio. Sim, fala pra gente coisas que você treina para você estar bem preparado fisicamente e também essas adversidades, né? Com certeza você deve estudar muito, estudar até a tecnologia do tecido e tudo mais, então compartilhe isso para a gente entender. Acho que quanto mais longa a prova, ou quanto mais extremo, talvez não seja uma prova tão longa, mas num clima mais extremo, num clima de deserto, árido, ou frio, o que eu sempre falo, que a gente até costuma ouvir um pouco, é que não existe um ciclo de treino para aquela prova.
você sempre vai usar tudo que você aprendeu desde quando você começou a correr. Então, assim, tudo que você vai aprendendo, tudo que você tem de experiência numa prova externa, você vai ter que entregar tudo ali. Então, desde o que você vai comer, do que você vai usar, de como você vai se preparar ao longo do treino. A prova é muito estratégica, né? Então, assim, o que eu faço muito da minha parte, para mim, pessoalmente? Eu tento assim, eu não vou errar onde eu tenho condições de vivenciar. Então, o que eu não aceito? Eu não aceito uma prova que eu vou largar, por exemplo, em abril, meio-dia, e a minha previsão é chegar mais ou menos 8 horas da noite do outro dia. Eu não aceito ter sono na prova, porque é uma coisa que eu posso ter treinado. Entendeu? Eu não vou chegar durante a noite e sofrer por sono, porque é uma coisa que já vivi várias vezes, já fiz várias provas noturnas. Semana retrasada eu estava treinando um treino noturno e saindo para outro treino de manhã para diminuir o tempo de descanso entre um treino longo e outro, com altimetria. Então, assim, tem N estratégias, mas o que eu não aceito é errar onde eu posso me preparar, entendeu? É lógico que não tem como eu sair para correr com uma primeira pele, uma segunda pele com uma camada externa e um anorak, porque eu vou derreter aqui na mantiqueira, entendeu? Mas, então isso não tem como eu treinar, mas eu sei que isso para a temperatura lá vai ser o suficiente. Agora, tipo de estratégia, por exemplo, nutricional, ritmo, tudo isso a gente consegue simular aqui, entendeu? Eu fui para uma prova na França que uma aluna ia fazer um apoio, depois de última hora ela teve um problema familiar, não conseguiu viajar, mudou todo o apoio. Assim, em 5 horas mudou, uma pessoa que ia viajar, foi outra, deu tudo diferente. E eu nunca tinha ido para lá, eu nunca tinha corrido nos Alpes. E eu tinha uma previsão de chegar no primeiro ponto de apoio total, onde eu teria uma drop bag, né, onde teria roupa e tudo mais, com 10 horas e 30 na minha cabeça. Eu cheguei com 10 horas e 29, se eu não me engano. E em nenhum momento eu olho no relógio, porque eu nem coloco o GPS quando eu vou correr, eu vou pela hora do dia e pelo tempo que eu tenho, sei lá, X horas desse lugar até outro lugar. Então, se eu cheguei aqui meio-dia, eu tenho que chegar lá 2 horas da tarde, vou fazendo essa conta. É assim que eu vou me planejando. E dá muito exato, sabe? E eu tenho, uma brincadeira que a gente faz na equipe, eu acerto toda a previsão de todos os alunos. Então, eu falo, às vezes a esposa fala, ele vai chegar em 5 horas, que eu falei, não vai chegar em 7. E aí das 7 horas o cara chega, sabe? Porque na maioria das provas é prova que eu já corri, eu sei qual que é o nível do meu aluno. Então eu sei quanto tempo ele vai demorar para fazer o que eu já fiz. Ou mais rápido ou mais devagar. Sabe? Muitos alunos são muito mais velozes que eu. Mas e é isso que eu não aceito errar, a preparação é isso. Então, quando você vai treinar um cara para uma prova, quando o aluno chega para mim e fala que quer fazer uma prova desse nível, a primeira coisa que eu pergunto é assim, o quanto isso significa para você, o quanto é importante? Porque já teve história assim, os caras falam assim, eu quero muito isso aqui, hoje é a minha meta de vida. Então, sim, beleza, é fácil embarcar numa dessa. Mas já teve pessoas que chegam para mim, pô, eu quero que você me prepare para caminhos de rosa, mas tá, quanto que essa prova significa para você? Eu ganhei uma passagem, vai estar na época, e aí eu quero ir para lá. Mas você sabe onde você está se metendo? Daí eu vou explicar o que acontece na prova. Às vezes eu faço cara de desistir. A pessoa acha que... Porque a prova, ela vai te virar do avesso. Ela vai tirar tudo que você tem. O treino vai exigir muito também. A gente consegue fazer de forma confortável, saudável, ter vida social, tem que ser prazeroso. A jornada tem que ser prazerosa. Mas a primeira pergunta de todas é assim, o quanto isso é importante para a sua vida? Entendeu? Aí, dependendo do que a pessoa fala, você já entende como que vai funcionar. Daí você cata todas as possibilidades e coloca na mesa. Até para você estar preparado e não correr risco de vida numa prova. Exato. Dessa. Porque, por exemplo, tem prova que a gente tem um amigo aqui de São José, ele já fez a prova aconteceu tem 3 semanas. E ele está sempre na ponta, ele já fez a prova em 28 horas. Esse ano ele fez em 39, porque ele teve imprevisto, entendeu? Durante a prova. Vai acontecer. Então ali você começa a preparar a cabeça do atleta e a minha quando eu estou treinando para todas as possibilidades. Que é até uma definição do Camille Klein que fala, assistindo numa palestra dele, que é assim, o que é planejamento? Então assim, a maioria das pessoas define como aquele plano, aquela planilha bonita do Excel, que é seguir o horário, tudo que está previsto. Mas na verdade, a definição por ele, que é o que eu adotei para mim, o planejamento é você saber mudar o que você tem planejado a cada 20 minutos se preciso for, entendeu? Que é o que acontece na montanha. Se readaptar o tempo inteiro, Exato. né? Assim, e muito legal. E a prova é isso, corrida de montanha é isso. Agora eu entendi por que você quis em algum momento engenharia, porque tem muito a ver com essa coisa de criar a estratégia, né, o detalhe, né, e cumprir cada um deles e criar toda uma estrutura. Para finalizar, fala pra gente assim, eu sei que
quando a gente fala, eu quero ir, dou um exemplo, né? Eu quero correr 42, chego no 42, agora eu quero correr 100, aí chega no 100 agora. Então assim, onde que está o seu raio, o seu último raio de extensão e de dificuldade de prova hoje? Porque eu sei que o dia que você experimentar isso, de repente você vai criar uma além, né? Assim, o que você está se preparando para daqui 10 anos que você quer viver? Por exemplo? Na verdade, eu não sou ficcionado por distância nem por situação extrema. Eu acho assim como a gente teve na conversa semana passada, eu falo assim, tem que ser uma coisa que é sustentável, então eu sempre fico numa linha tênue, assim, de saber o que está me trazendo prazer ou se está sendo extenuante para mim. Então, assim, não tenho o sonho de correr 500 quilômetros, 1000 quilômetros, algumas provas até de 1000 quilômetros, porque senão eu poderia já ter feito isso, entendeu? Eu vou bem com o pé no freio. O que eu tenho como meta para mim é sempre desfrutar do processo e de onde eu estou indo. Então sempre tem um a mais, sabe? Tanto que tem gente que às vezes entra na assessoria e nem sabe, tem um mês que você corre também, tipo, não é uma coisa que eu fico falando, é muito pessoal, sabe? Então assim, pô, o que eu quero daqui 10 anos? Eu tenho sonho de correr a Maratona de Sagres, atravessar o deserto do Saara. É uma prova que não sei porquê, nem lembro quando, nem como, mas é uma prova que chama muito a minha atenção, eu tenho vontade de fazer. Não pela distância, nem porque é um calor extremo, é porque eu tenho vontade de sentir, de viver o que tem lá, entendeu? Eu assisto o vídeo das pessoas que correm essa prova e, puta, parece que eu consigo me ver lá na tenda, furando bolha no meu pé e preparando. Eu gosto de etapa, igual o Caminho da Fé. Eu gosto de chegar num dia parar, ter que arrumar, ter que se programar, ter que ajustar o equipamento, ter o que deu certo, o que deu errado e vai de novo. Porque é muito mental, é muito psicológico além do físico e é sempre aí que eu cresço, sabe? Quando chega na metade da prova, já tá todo mundo reclamando, eu tô feliz da vida. É isso assim, mesmo. tá doendo, mas você já doer? Saber dosar, né? Saber como são dias e dias. Você tem que saber se conhecer muito bem fisicamente também para você saber colocar o seu ritmo, né, de intensidade em cada dia, cada desses dias. E tudo que é em excesso, acho que deixa de ser prazeroso, né? Então eu quero que isso seja para minha vida, sabe? Se vai ser na outra maratona de corrida, se depois eu vou virar pro ciclismo, porque eu estou gostando pra caramba de voltar a pedalar. E eu tenho buscado várias rotas de cicloturismo, cicloviagem, mas fazer com um caráter mais esportivo. Então, assim, em 3 dias, 2 dias, que rola um desafio pessoal físico, mas tem uma parada cultural também, e conhecer o Brasil. Minha meta esse ano é conhecer o Brasil, eu conheço muito pouco. Entendeu? Apesar de ter viajado bastante em várias provas do norte, no sul, em vários lugares, como turista eu conheço muito pouco. Exato, a gente não vivenciou o Brasil, a gente só conheceu. Né? Então assim, eu não tenho vontade, quero correr 1000 quilômetros, não quero correr no Alasca. Pode ser que eu vá, pode ser que não é uma coisa que eu almejo. Mas algumas provas que são longas ou que são extremas, assim, mas não pela distância. Pelo que ela talvez me desafie a fazer até chegar lá, entendeu? Se eu, é igual no próprio Caminho da Fé, eu usei como um treino para a Patagônia. Mas foi pedalando e não correndo, mas eu estava desconfortável o tempo inteiro, porque fazia 5 meses que eu não sentava no selim, entendeu? Eu ia fazer correndo e resolvi ir pedalando 2 dias antes do caminho. Eu cheguei em Borda da Mata, eu não tinha freio, porque eu não tinha feito revisão na bicicleta, tinha fechado a bicicleta, então tudo isso vai acontecendo. A pilotagem também, desafiadora. Sozinhos, não tinha... E lá, aqui é reta perto do que a gente tem de subida lá, é muito chato. E por exemplo, eu falo assim, tudo é um treino, tudo na vida. Então assim, até o perrengue é um treino. Então não que eu fique assim, eu vou fazer o Caminho da Fé sozinho, sem apoio, porque eu quero passar para mim. Não, eu vou porque isso me dá autonomia para fazer as outras provas. Eu não gosto de estar num lugar onde eu estou inseguro, com medo, ansioso. Então eu vou largar para correr 100 km, na pré-largada, se for o caso, se eu quiser tomar um copo de cerveja, eu quero assim, estar curtindo, sabe? Não bobão, tipo, estar concentrado. Tá preparado, mas assim, eu estou pronto para o que daí vier, e se não der, tudo bem também, entendeu? E participar não precisa de ser... Não precisa de dar certo. Na maioria das vezes não vai dar certo. Isso porque a construção do processo... Eu larguei numa prova de 1.600 corredores do mundo, qualificados do mundo. Tinham 12 brasileiros nessa modalidade, tinham 1.600 corredores. Na ocasião, eu era o segundo brasileiro da prova. Estava super bem para um erro de estratégia de sair da prova. Eu saí da prova, fui comer um cachorro quente, tomar uma coca, no outro dia eu fui treinar. Parei com 15 horas de prova, tinha rodado 79 km, 5.900 de ganho já.
Mas de 1.600 corredores, 940 não terminaram a prova do mundo. E tinha 940 pessoas do mundo não preparadas. Todo mundo deu a vida para treinar para estar lá, entendeu? É que acontece muita coisa. Esse ano passado, inclusive, infelizmente, morreu um corredor no trecho que a gente passou. Porque choveu, caiu uma neblina, cerração, no meio da montanha, nos Alpes, ele escorregou e caiu no pedaço. Então, assim, tudo isso faz parte. Eu tento minimizar todos esses riscos, né? Mas é parte do esporte, igual sair para pedalar. Se não me engano, foi o Ian Bernal que bateu hoje no ônibus, treinando, né? Numa TT, ele entrou no ônibus, né? Foi lógico, ele é um risco assumido. Faz isso todo dia, né? E às vezes, por alguma questão que a gente ainda não sabe, a gente perde às vezes um reflexo, um timing da coisa e acontece, né? E para mim a corrida é isso. Eu não sei se vai ser então, e para fechar sobre o Caminho da Fé, então, ok, eu fui pro Caminho da Fé sozinho, sem apoio, sem hospedagem. Eu não sabia se ia ter lugar para dormir, realmente eu não tive, entendeu? No primeiro dia eu tive que parar numa cidade antes, porque na cidade que eu ia parar não tinha onde dormir. No segundo dia não tinha onde dormir, e eu pedi para dormir na cozinha, a mulher ficou com dó, me levou para uma chácara. No outro dia eu peguei uma carona, 20 km de carro, depois voltei a buscar minha bicicleta, mais 20 km para continuar o caminho. Até essa questão humana é legal de você... E aí que é legal de você ter um pouco mais de experiência, porque de repente estava lá em Estiva, subindo lá a serra, e começou a chover, e aí tinha um ciclista cheio de São Carlos, de Campinas, os caras, puta, vamos parar, que tá molhando tudo. Você queria fazer o Caminho da Fé em dezembro, não queria tomar chuva? Ah não, fica aqui, amanhã você sai 4h30. Eu falei, mas... Aí na minha cabeça assim, se eu não quiser tomar chuva em Estiva aqui, como que eu vou pegar menos 10 graus com neve na Patagônia, entendeu? É lógico que não é gostoso, mas é a regra do jogo, entendeu? Eu vou ficar bravo porque eu não tenho hospedagem, mas porque eu não reservei antes. Então eu tento assim não me estressar, não me chatear, eu não fico feliz. Já eu falo, que merda, por que eu não fiz antes? Mas aí eu entendo, não, mas a regra, e feliz da vida, entendeu? É isso mesmo, ó. Eu quero muito que você, nas suas vivências, lógico, se você puder e quiser, grave uns vídeos assim, né, falando das suas experiências pra gente colocar no canal. Você é a nossa referência aqui na nossa região, né, de vivência dessas experiências, né, e de construção desse atleta de corrida de aventura, de corrida de montanha e tudo mais. Então, eu quero muito que você vá fazendo as suas experiências e compartilhe com a gente. Uma das metas que eu coloquei para mim esse ano também é realmente compartilhar, porque apesar de ser uma coisa totalmente pessoal, inevitavelmente, como você falou, a gente vai virando referência, isso reflete diretamente no meu trabalho, as pessoas me procuram para isso. Mas o que eu pratico é de forma pessoal, não fico vendendo isso, entendeu? Mas tem muita coisa legal, curiosa, ou até em relação à eficiência e performance que pode ser compartilhado. Assim, inclusive é uma das metas minhas para esse ano. Com certeza. Isso incentivar mais pessoas a fazerem a prova, de repente, assim como eu quis sentir o que o cara sentiu lá em 2013, levar o cara para o esporte, entendeu? E eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir, que está assistindo, né, só de ouvir as experiências aqui, de verdade, já fiquei com vontade de fazer uma prova, talvez não precise começar com uma de 50, mas uma menor, mas para eu poder, às vezes a gente vive muito no esporte essa coisa de competição, de homem a homem, né, mulher a mulher, e às vezes você quer, realmente chega numa fase da vida que você quer viver esse desafio pessoal, desconectar do pace, da velocidade média, desconectar, que eu digo assim, focar em outros fatores que te conectam mais ao que você está fazendo ali agora, do que ficar só medindo, sabe, os parâmetros. Mas assim, até para complementar, é lógico que o objetivo principal é desfrutar, que desfrutar exige uma preparação física e de uma experiência de longo prazo, mas a gente também não deixa a competitividade de lado. Então, assim, eu gosto, principalmente na distância mais longa. Em distância curta, talvez eu tive até resultados melhores, alguns pódios até geral, enfim. Mas na distância longa, eu gosto de olhar o start list, de ver aonde eu consigo ser mais ousado, de saber quem que é o atleta que está disputando comigo. A gente gosta de... Talvez a primeira eu vá despretensiosa, a segunda, que hora que você fala assim, olha, agora eu já tenho um referencial, agora eu já sei o que eu posso, né, e me desenvolver. Sim. Mas com certeza isso
traz muita coisa como ser humano, assim, né? Sim, tudo é meio clichê, né? Mas é o equilíbrio, né? Eu acho que o que vai só para desfrutar, em algum momento fica o que eu vejo no meu dia a dia de trabalho. O atleta que ele busca só desfrutar, em algum momento ele acaba entrando numa zona de conforto com o treinar e acaba ficando mal preparado e acaba sofrendo. É difícil um cara que treina muito, que está bem preparado para a prova, que vai só para desfrutar. Então, assim, e o cara que vai só para desfrutar, chega uma hora que ele não quer mais fazer só as provas fáceis. Ele quer ir mais longe, ele vai ter que pegar a prova com mais altimetria. E para ele conseguir desfrutar disso, ele tem que estar bem preparado fisicamente. Então tem que ter um nível de competitividade ali envolvido. Senão ele vai para a prova para curtir e só se ferra, e aí desiste, e aí, enfim. E o que fica só para competir também. Porque ele vive em função da competição, ele deixa de desfrutar coisas que, pô, a gente tem a oportunidade de passar em lugares no mundo que jamais eu passaria se não fosse correndo, entendeu? Então, assim, é bem clichê, mas, pô, equilíbrio Não, você tem total razão, é isso mesmo. É isso, te agradecer muito, assim, eu sei que você tem muito mais coisa, né, para abrir, só o começo, então é a primeira vez que você vem aqui, dizer que a gente torce muito por você. Obrigado. A gente te vê ali, né? Uma vez eu falei pra você, eu quero muito correr com a sua equipe. Por quê? Porque a gente sente o brilho nos olhos, não só nos seus, mas nos seus alunos, né? E é isso que faz a gente querer treinar com um outro ou com o outro, porque a gente se conecta e fala, nossa, é isso que eu quero viver, experimentar, é assim que eu quero estar no meu esporte. E quando você falou do brilho dos olhos nas chegadas, é isso que conecta, né? Pelo menos a mim e a muita gente. Então, eu te agradecer, dizer que você é uma grande inspiração aqui para nós, que você vá fazer um dia essa sua corrida, que você já se enxerga lá e vá compartilhando isso com a gente. Com certeza. Mais uma vez eu agradeço a possibilidade de compartilhar um pouco, né, do que a gente vive, do que eu gosto. E, pô, é isso, a gente está sempre aberto a compartilhar e de repente vir mais vezes para conversar com vocês, assim como eu também tenho curiosidade de ouvir mais as suas histórias e do pessoal que está aqui no canal, né? Acho que essa conexão multisport, a gente tem, em São José tem essa possibilidade que eu praticamente, assim, hoje eu vejo assim, eu não tenho nenhum concorrente na minha cabeça, nenhum rival, nem dentro da própria corrida, nem dentro da corrida de montanha. Então é legal isso, a gente conseguir compartilhar as experiências, que a gente está tão segmentado, está tão... esse companheirismo mesmo, né, que é a base de tudo, né, que é o espírito esportivo que vem disso tudo. Então, obrigado pela possibilidade de estar aqui no canal e fico feliz pelo convite, por compartilhar. E se você quer se desbravar nessa nova área, esse é o cara. Obrigado. Um grande beijo a todos, até o próximo programa. Tchau, tchau.